Bom pessoal, agora vamos à nossa quarta receita do módulo do curso de doces finos. Aqui irei mostrar para vocês, irei apresentar para vocês, na verdade, um doce que trata-se de uma massinha de leite ninho, tá? Esse doce ele é a base de leite ninho, leite condensado, em forma de maçã. E aí eu vou fazer uma calda, a calda de açúcar, a calda que chamamos calda para maçã do amor, para banhar esse docinho e fazer uma decoração em pasta americana. Tenho certeza que vocês vão adorar. Por favor, Wagner, cole aqui nos ingredientes. Para essa receita vocês vão precisar de 200 gramas de açúcar impalpável, 200 gramas de leite em pó, a marca da sua preferência, CMC, que é um pozinho aqui, esse CMC ele é da marca Mix, tá? E leite condensado. A princípio aqui irei começar fazendo a junção dos ingredientes secos. Tenho aqui leite em pó, açúcar impalpável e o CMC. Aqui, pessoal, eu só preciso de mais ou menos meia colher aqui de chá, tá? Daria basicamente em média 1 grama só de CMC. O CMC aqui ele tem como função secar um pouco essa massa. Eu preciso que essa massa ela seque um pouco. Assim, no momento que eu bolear esses docinhos, essa massa ela vai se manter completamente esférica. Ela não vai ter aquele perigo dela dar aquela leve descaída e deformar o nosso docinho, tá? Então aqui a princípio eu misturo todos os ingredientes secos para que fiquem bem misturados realmente. E aqui, pessoal, um detalhe super importante, eu não costumo adicionar aqui o leite condensado de uma única só vez. Eu vou adicionando aos poucos, tá? Porque dependendo muitas vezes da marca do leite em pó, ele pode absorver, tá? Um pouco mais ou absorver um pouco menos o leite condensado. Então, em média, realmente uma caixa de leite condensado. Porém, adicionamos aos poucos. Aqui vou colocar metade da caixa praticamente. E vou agora mexer essa massa aqui com as mãos. Até que essa massa ela adquira o ponto de desgrudar aqui das minhas mãos, né? Que eu estou trabalhando com a luva por questões de higiene. Perceba que a massa ela começa a ficar com o aspecto de uma farofa seca, tá vendo? Isso significa dizer que eu preciso adicionar um pouco mais de leite condensado. Então, ó, ela fica uma massa com um aspecto mais seco. Então aqui eu vou adicionar um pouco mais de leite condensado para finalizar nossa massa. Vou mexer um pouco mais para que fique bem unida. Ela já quer desgrudar um pouco aqui das minhas mãos. Vou tirar a luva para que fique mais fácil de vocês compreenderem e visualizarem. Tira aqui a luva. Vou colocar essa massa aqui sobre a bancada para facilitar o meu trabalho. Se eu pego aqui sem a luva, vocês vão perceber que ela já não gruda mais na minha mão, ó. Então a massa ela começa a desgrudar. Essa massa é uma massa extremamente versátil, onde nós podemos estar elaborando outros tipos de doce também, tá? Aqui eu vou fazer em forma de maçã e vou preparar uma calda de açúcar, desta vez com corante, tá? Usei anteriormente a calda de açúcar para caramelizar o camafeu e nesta aqui eu vou fazer a mesma calda, porém utilizando corante vermelho em pó, tá? Ou vermelho borgonha. Quem preferir, também pode ser o vermelho natal. Perceba que a massa já não gruda mais aqui em minhas mãos, ó. Praticamente já não gruda mais aqui em minhas mãos.
Então o que eu devo fazer aqui é porcionar aqui essa massa. Ela vai me render exatamente 30 porções de 25 gramas. Então com essa receita vocês vão conseguir replicar 30 unidades de maçãzinhas já banhadas na calda de 25 gramas. Então aqui eu preciso ter uma balança. Olha só como é que está essa massa, pessoal. Olha a textura dessa massa. Então, vou aqui pegar a balança. O leite condensado ainda sobrou um pouco aqui, tá? Essa massa pegou, em média, 300 gramas no total, tá? Existem algumas marcas de leite em pó que, na maioria das vezes, acaba utilizando a caixa completa. E aqui, em média, 300 gramas. Eu vou aqui pegar a balança e vou agora porcionar as unidades que eu preciso de 25 gramas. 25 gramas, o pessoal de casa conferir. Então vai me render 30 porções dessa aqui de 25 gramas. Aqui eu vou simplesmente, vou achar aqui um pouco. Aqui eu tenho uma placa, por dentro dela eu tenho um saco plástico aqui, para evitar que a nossa massinha grude. Então eu vou bolear aqui essa massinha. E vou colocar aqui. E na sequência, vou espetar um palitinho. E vou levar essa massinha em média 20 minutinhos à geladeira, que seria o tempo ideal aqui, que eu vou ganhar tempo, na verdade, enquanto eu estou fabricando aqui, produzindo a minha calda de açúcar, para na sequência banhar cada bolinha dessa aqui de doce. E posteriormente, irei fazer uma decoração à sua folha com pasta americana mix na cor verde. Aguardem para vocês verem o resultado. Dando continuidade à nossa receita, nossa maçã de leite ninho caramelizado, agora irei fazer a segunda etapa da receita, que é a calda de açúcar, tá bom? Que é a calda caramelizada, porém, desta vez com adição de corante vermelho. E para esta receita nós vamos precisar de... Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de água. Aqui vamos precisar de cremor de tártaro, basicamente apenas 1 grama, e 5 gramas de corante vermelho Borgonha em pó, tá bom? Então, para começar a nossa receita, aqui eu vou misturar o açúcar, água, cremor de tártaro, 1 graminha apenas de cremor de tártaro e corante vermelho Borgonha, tá? Em média 5 graminhas. Aqui eu não pesei, que eu vou deixar a critério para vocês de casa quererem estipularem a quantidade de corante, mas no máximo 5 gramas. Podemos trabalhar com 2, com 3 gramas e assim, dependendo da intensidade desse corante, vocês podem colocar um pouco para mais ou um pouco para menos, para ter um tom mais escuro, outro tom mais claro, então fica a critério de vocês. Mas em média, no máximo 5 graminhas de corante, para a gente não abusar um pouco no corante e de repente ficar aquele sabor residual de corante. Isso não seria legal, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, primeiro 1 colherzinha de chá, 2, 3 colheres de chá aqui, basicamente seria suficiente para a gente tingir bem essa calda e ficar com um vermelho bem bacana, bem desejado, tá? Então aqui, como eu falei também aqui anteriormente na calda que eu acabei elaborando para a gente banhar o nosso camafeu, este aqui é o momento da gente mexer nossa calda, tá? Depois que eu levar ao fogo, não há mais necessidade de eu mexer esta calda, tá bom, pessoal? Então este aqui é o momento. Dissolvi bem aqui os ingredientes. Perceba que o vermelho está um vermelho bem nítido, bem intenso realmente. E agora eu vou levar essa calda ao fogo, tá?
por um tempo estimado de 20 minutinhos. Ou até que essa calda ela atinja uma temperatura de 165 graus. Neste momento que eu levo ao fogo, não há mais necessidade de eu estar mexendo essa calda, assim eu evito que eu perca o ponto desta calda. A calda ela deve dar o ponto sem haver a necessidade de eu estar mexendo essa calda. Aqui eu já estou com minha calda. Wagner, por gentileza, aproxima um pouco a câmera. Ela já está borbulhando, bem próximo aqui, ó. Atingiu aqui 160, 163, 167. Então é o momento de eu retirar essa calda aqui do fogo, porque ela vai atingir ainda 175 graus e a panela ela continua aquecida. Em nenhum momento aqui eu mexi essa calda, só esperei realmente ela atingir esse ponto, tá? Aqui eu utilizo um termômetro digital, mas eu vou dar uma dica para as pessoas que não tem termômetro, tá? Vocês podem pegar com a pontinha de uma colher ou de um garfo, um pouco de água gelada, como eu tenho aqui, ó, retirar um pouco da calda e pingar na água gelada. E normalmente a gente escuta um estralo, tá? Um som como que fosse de um vidro quebrando. Então, para você se certificar, você tem que realmente ouvir esse som. E para você tirar a prova dos 9, você vai pegar esse pingo que você pingou na calda e você vai degustar esse pingo. Se esse pingo ele trincar no seu dente, a calda está no ponto necessário. Então agora, tirado a prova dos 9, eu vou aqui, ó, banhar as nossas maçãzinhas de leite ninho uma a uma nesta calda. Tenho que escorrer bem aqui o excesso. Para que vocês possam ver bem. É importante deixar escorrer bem, pessoal, para que a borda do docinho não fique com excesso de açúcar. Veja o brilho desta calda, pessoal. E aqui eu estou colocando mais uma vez sobre um tapete de silicone. Frisar mais uma vez, quem não tiver o tapete de silicone em casa, vocês podem perfeitamente untar, de repente, uma mesa de mármore, untar com manteiga e colocar os docinhos por cima da pedra de mármore untada com manteiga. E facilmente, quando esse açúcar enxugar, cristalizar por completo, irá se desprender da pedra com facilidade. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa receita de maçã de leite ninho caramelizada, vou mostrar para vocês como é super fácil fazer a decoração em pasta americana da nossa maçã, para assim remeter a sua folha. E para isto, vamos precisar aqui, que eu tenho na mesa, pasta americana na cor verde, o tapete de silicone, um rolo de abrir massa, aqui um rolo de polietileno, e aqui eu tenho um bico perlê liso, para a gente fazer a folhinha, tá bom? Vou começar aqui então, espalhando a nossa pasta americana sobre o tapete de silicone. Assim, sobre o tapete, eu evito de polvilhar açúcar nesta massa, tá? Vamos tirar bem aqui nossa pasta. E aí, com o bico perlê liso, tá? Eu vou cortar aqui essa pasta e vou retirar, e imediatamente eu já venho aqui colar sem adição de água ou qualquer outro produto, porque a pasta ela continua úmida. Então assim eu remeto a folha da nossa maçãzinha.
Mais uma, para que não fique dúvida. Eu corto. Apenas para corrigir uma informação, pessoal, eu falei anteriormente que esta receita ela nos rende 30 unidades de 25 gramas, tá? Na realidade são 25 unidades, para que quando vocês forem replicar, não fique na dúvida. E aí, pessoal, curtiram a nossa quarta receita? Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora então para a nossa quinta receita de hoje do nosso módulo do curso de doces finos.